Por que algumas pessoas parecem operar numa frequência completamente diferente da realidade que você conhece? Por que certas verdades sobre o universo permanecem ocultas da maioria das pessoas, enquanto uma minoria parece ter acesso a códigos de funcionamento da existência que transformam completamente sua experiência de vida? O que você está prestes a descobrir não é apenas conhecimento teórico. São as chaves operacionais que Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, deixou codificadas nos textos herméticos há milênios. E existe um motivo pelo qual esses ensinamentos foram preservados em linguagem simbólica e transmitidos apenas entre iniciados. A Matrix que você conhece não é apenas um filme. É uma representação perfeita daquilo que os hermetistas chamam de ilusão da realidade física, onde a maioria das pessoas vive programada por padrões de percepção que as mantêm presas em ciclos repetitivos de experiência limitada. Mas antes que você pense que isso é mais uma teoria conspiratória, deixe-me te mostrar algo que mudará completamente sua perspectiva sobre como a realidade funciona. No Kybalion, encontramos uma declaração que ressoa diretamente com essa metáfora. O todo é mente, o universo é mental. Isso não é filosofia abstrata. É uma descrição técnica de como a realidade é literalmente construída. Você está vivendo dentro de uma simulação mental cósmica, onde sua consciência individual é tanto um fragmento quanto um reflexo da mente universal. Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história, compreendeu esse princípio de forma visceral. Ele costumava dizer: se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla literalmente visualizava suas invenções em detalhes perfeitos em sua mente antes de construí-las fisicamente. Ele operava máquinas mentais por semanas, ajustando-as, testando-as, aperfeiçoando-as no plano mental, e só então as manifestava no mundo físico. Quando construía essas máquinas, elas funcionavam exatamente como previsto, porque ele havia dominado o princípio de que a mente é o laboratório primário da criação. Tesla não estava apenas imaginando suas invenções, ele estava acessando o campo mental universal, onde todas as possibilidades existem em estado potencial, e trazendo informações específicas desse campo para o plano da manifestação física. Ele havia decodificado intuitivamente o primeiro princípio hermético. Hermes Trismegisto não era apenas um filósofo antigo. Ele era um operador avançado dos códigos fundamentais da existência. E os 7 princípios herméticos que ele nos deixou são exatamente isso. Protocolos de acesso para quem deseja transcender as limitações programadas da experiência humana comum. Agora você pode estar se perguntando: se esses conhecimentos são tão poderosos, por que não são ensinados abertamente? Por que precisam permanecer ocultos? A resposta está no primeiro princípio hermético. O todo é mente, o universo é mental. Não significa que tudo é imaginação ou fantasia. Significa que a estrutura fundamental da realidade é informacional, mental, consciente. Você não está num universo físico que desenvolveu consciência. Você está numa consciência que manifesta experiências que interpretamos como físicas. Quando você começa a operar a partir dessa compreensão, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é um observador passivo da realidade. Você é um co-criador ativo dela. E esse é o primeiro nível de transcendência da Matrix. Reconhecer que você não está preso dentro do sistema. Você é parte do sistema e, portanto, tem acesso aos seus códigos de modificação. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o hermetismo. Não é suficiente apenas compreender intelectualmente esses princípios. Eles precisam ser incorporados, vivenciados, aplicados na sua experiência diária, até se tornarem parte da sua configuração operacional básica. O segundo princípio hermético: como é em cima, é embaixo, como é embaixo, é em cima. Revela algo ainda mais profundo sobre a natureza da Matrix. Existe uma correspondência direta entre todos os níveis de realidade. Seus padrões mentais internos se refletem na sua experiência externa. Suas crenças limitantes criam limitações na sua realidade física. Seus medos inconscientes atraem exatamente aquilo que você teme.
Jim Carrey descobriu essa verdade de uma forma que mudou completamente o curso da sua vida. Em 1985, quando ainda era um comediante desconhecido, lutando financeiramente, ele subia até as colinas de Hollywood todas as noites e se visualizava como um ator famoso e bem-sucedido. Mas ele não parou na visualização. Carrey escreveu para si mesmo um cheque de milhões de dólares pelos serviços de atuação prestados. Ele carregou esse cheque na carteira por anos. O que Carrey estava fazendo, sem saber, era aplicar o princípio hermético da correspondência. Ele estava alinhando sua realidade interna com a realidade externa que desejava manifestar. Não era pensamento positivo superficial. Era uma reprogramação profunda da sua configuração mental emocional. Em 1994, um ano antes da data do cheque, ele assinou um contrato milionário para Debbie e Lloyd. Isso significa que transcender a Matrix não é uma questão de escapar para outro lugar. É uma questão de recodificar sua configuração interna para que ela se manifeste diferentemente no plano externo. E aqui chegamos ao ponto crucial que separará você dos curiosos superficiais. A maior parte das pessoas quer uma fórmula mágica, um atalho, uma técnica secreta que transforme sua vida instantaneamente. Mas Hermes Trismegisto nos ensina algo muito diferente. A transformação real acontece através da compreensão profunda e da aplicação consistente dos princípios universais. O terceiro princípio, da vibração, revela que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Na linguagem da Matrix, isso significa que toda experiência é informação em movimento. Padrões de frequência se organizando em formas aparentemente sólidas. Quando você aprende a modular sua vibração interna, você altera automaticamente o tipo de informação que atrai e manifesta na sua experiência. Tesla compreendia isso profundamente quando dizia que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Ele descobriu que podia harmonizar-se com frequências específicas para receber informações e inspirações. Suas sessões de meditação e caminhadas solitárias não eram apenas momentos de relaxamento. Eram períodos de sintonização com campos vibracionais específicos, onde as soluções para seus problemas técnicos se revelavam. A ciência moderna agora confirma que nosso cérebro opera em diferentes frequências de ondas cerebrais: beta, alfa, teta, delta. Cada frequência dá acesso a diferentes tipos de informação e capacidades. Quando você está em estado beta, você processa informações lógicas e resolve problemas práticos. Em alfa, você acessa criatividade e intuição. Em teta, você pode acessar memórias profundas e estados de inspiração. Em delta, você se conecta com campos de consciência coletiva. Os hermetistas antigos sabiam disso, mas usavam uma linguagem diferente. Eles falavam de sintonizar-se com as esferas celestiais ou harmonizar-se com as inteligências planetárias. Hoje entendemos que estavam descrevendo estados específicos de consciência que dão acesso a diferentes camadas de informação no campo mental universal. Mas como exatamente você faz isso? Como você acessa esses códigos vibracionais? A resposta está no quarto princípio, a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O semelhante e o antagônico são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Isso significa que qualquer estado limitante que você esteja experimentando contém dentro de si mesmo o seu oposto expansivo. Pobreza e abundância são polos da mesma energia. Medo e coragem vibram na mesma frequência, apenas em direções opostas. Limitação e liberdade são aspectos diferentes do mesmo princípio fundamental. Jim Carrey compreendeu isso de uma forma profunda quando passou por sua crise existencial após alcançar todo o sucesso material que havia visualizado. Ele percebeu que estava preso numa polaridade. Tinha transcendido a pobreza material, mas ainda estava limitado pela prisão da identidade do ego. Em suas próprias palavras, eu gostaria que todos pudessem ficar ricos e famosos e ter tudo o que sempre sonharam para que pudessem perceber que essa não é a resposta. Carrey então fez algo extraordinário. Em vez de rejeitar sua fama e riqueza, ele começou a usá-las como trampolim
para uma exploração mais profunda da consciência. Ele mergulhou em práticas espirituais, filosofia não dual, e começou a usar sua plataforma para compartilhar insights sobre a natureza ilusória do ego. Ele havia aprendido a navegar conscientemente entre os polos da experiência humana. A Matrix mantém as pessoas presas, fazendo-as acreditar que estão fundamentalmente separadas daquilo que desejam. Mas o hermetismo revela que você e aquilo que você busca são polaridades da mesma essência. A transcendência acontece quando você aprende a deslizar conscientemente ao longo do espectro polar, movendo-se do estado limitante para o estado expansivo. E aqui entramos no quinto princípio, que é onde muitas pessoas se perdem: o ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O pêndulo oscila sempre. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo é a compensação. A Matrix opera através de ritmos hipnóticos que mantêm as pessoas oscilando automaticamente entre estados opostos, sem nunca encontrar o centro. Você fica preso num padrão cíclico: otimismo seguido de pessimismo, entusiasmo seguido de desânimo, esperança seguida de desilusão. Tesla observou esse princípio não apenas na natureza, mas na própria estrutura da civilização humana. Ele previu que a humanidade passaria por ciclos de expansão tecnológica, seguidos de períodos de integração e recalibração. Ele sabia que suas invenções chegariam num momento em que a humanidade estaria pronta para um salto evolutivo, mas também sabia que esse salto seria precedido por períodos de caos e instabilidade. A genialidade de Tesla estava em não se deixar levar pelos ritmos externos. Ele desenvolveu o que podemos chamar de neutralidade ativa, um estado de consciência que permanece centrado independentemente das oscilações do mundo externo. Ele trabalhava em seus laboratórios com uma disciplina quase monástica, mantendo horários regulares, rituais específicos e uma rotina que o mantinha alinhado com seus próprios ritmos internos, não com os ritmos caóticos da sociedade. A transcendência hermética acontece quando você aprende a encontrar o ponto neutro no centro do pêndulo. Não significa que você para de sentir ou de experienciar. Significa que você desenvolve um centro estável de consciência que observa os ritmos sem ser dominado por eles. Mas como você encontra esse centro? Como você se estabelece nesse ponto de neutralidade ativa? É aqui que entramos no sexto princípio: causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado à lei não reconhecida. Há muitos planos de causação, mas nada escapa à lei. A Matrix opera mantendo as pessoas no nível de efeito, reagindo constantemente às circunstâncias, acreditando que são vítimas de forças externas. A transcendência hermética acontece quando você se move para o nível de causa, reconhecendo que sua consciência é o fator causal primário na sua experiência. Isso não é pensamento positivo superficial. É compreensão operacional de como a causação funciona nos planos sutis da realidade. Suas intenções conscientes, suas crenças inconscientes, seus padrões emocionais habituais são forças causais ativas que geram efeitos específicos no campo da experiência. A história nos mostra exemplos fascinantes dessa lei em operação. Considere como grandes impérios se formaram. Sempre começaram com uma ideia na mente de um indivíduo, que se tornou uma visão compartilhada, que se tornou uma força coletiva, que se manifestou como realidade geopolítica. Alexandre o Grande não conquistou o mundo conhecido apenas com força militar. Ele primeiro conquistou o mundo em sua própria mente, através da educação que recebeu de Aristóteles, que o ensinou a ver-se como um agente do destino cósmico. Da mesma forma, as grandes revoluções científicas sempre começaram com um shift na consciência de um indivíduo que conseguiu ver além dos paradigmas dominantes da sua época. Galileu não apenas observou os céus através de seu telescópio. Ele primeiro mudou sua configuração mental interna para aceitar a possibilidade de que a Terra não era o centro do universo. Essa mudança interna foi a causa. A revolução científica foi o efeito. Quando você domina esse princípio,
Você para de ser um personagem que reage ao roteiro da Matrix e se torna o programador que escreve seu próprio código de experiência. E isso nos leva ao sétimo e último princípio: o gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. No contexto da transcendência da Matrix, isso significa que toda criação consciente requer a união equilibrada dos princípios receptivo e ativo, intuitivo e racional, interior e exterior. A Matrix mantém esses princípios em desequilíbrio e conflito. A transcendência hermética os unifica numa síntese criativa superior. Tesla personificava essa síntese de forma extraordinária. Seu princípio masculino se manifestava através de sua capacidade de foco laser, sua disciplina rigorosa, sua habilidade de penetrar os segredos da natureza através da análise matemática precisa. Seu princípio feminino se revelava em sua extraordinária sensibilidade intuitiva, sua capacidade de sentir as soluções antes de compreendê-las logicamente, sua receptividade aos campos sutis de informação. Tesla não separava ciência de espiritualidade, lógica de intuição, mente de coração. Para ele, a verdadeira genialidade emergia da união harmoniosa desses aspectos aparentemente opostos. Ele costumava dizer que suas melhores ideias vinham não durante os períodos de análise intensa, mas nos momentos de receptividade relaxada, caminhando pela cidade, alimentando pombos no parque ou em estados meditativos profundos. Seu princípio masculino interno é sua capacidade de foco, direção, penetração da verdade. Seu princípio feminino interno é sua capacidade de receptividade, intuição, gestação das possibilidades. Quando esses dois aspectos operam em harmonia consciente, você se torna um canal claro para a manifestação do que Hermes Trismegisto chamava de a obra. Mas aqui está o que poucos compreendem sobre esses ensinamentos. Eles não são técnicas para conseguir coisas. São protocolos de alinhamento com a inteligência operacional do universo. Quando você está alinhado, você não precisa forçar nada. As coisas fluem naturalmente através de você. A diferença entre aqueles que aplicam esses princípios superficialmente e aqueles que os incorporam profundamente está na compreensão de que não se trata de manipular a realidade para obter resultados específicos. Trata-se de alinhar-se tão completamente com os princípios universais que você se torna um veículo consciente através do qual a inteligência cósmica opera. Jim Carrey descobriu isso da forma mais difícil. Ele conseguiu tudo o que havia mentalizado, mas percebeu que ainda estava operando a partir do ego separado. Foi só quando ele começou a aplicar os princípios herméticos de forma mais profunda, não para conseguir coisas, mas para compreender sua verdadeira natureza, que encontrou a paz e a realização autêntica que havia buscado toda a vida. Tesla também passou por essa transformação. Suas primeiras invenções eram motivadas pela ambição pessoal e pelo desejo de reconhecimento. Mas conforme aprofundou sua compreensão dos princípios universais, suas motivações mudaram completamente. Ele passou a se ver não como o criador de suas invenções, mas como um canal através do qual a inteligência cósmica manifesta soluções para os desafios da humanidade. A verdadeira transcendência da Matrix não é escapar da realidade física, é descobrir que você sempre foi o operador que estava criando a experiência da prisão. E no momento em que você reconhece isso completamente, as barras da prisão se dissolvem, porque você percebe que elas sempre foram construções da sua própria consciência não desperta. Hermes Trismegisto nos deixou essas chaves não como curiosidades históricas, mas como manuais operacionais para consciências que estão prontas para assumir sua verdadeira natureza criativa. O Kybalion não é um livro de filosofia. É um código de acesso para realidades expandidas de experiência. A questão que permanece é: você está pronto para aplicar esses princípios na sua vida diária? Ou vai manter esses conhecimentos como conceitos interessantes que não transformam nada na sua experiência prática? Porque no final, a Matrix só tem poder sobre aqueles que escolhem permanecer inconscientes dos códigos que a governam.
E esses códigos, Hermes Trismegisto já nos revelou há milênios. A única questão é se você terá a coragem e a disciplina para incorporá-los completamente na sua realidade operacional. A transcendência não é um destino, é um modo de agir no universo. Se inscreva no canal para continuar mergulhando nos conhecimentos secretos do hermetismo.